que você pode fazer para criar consciência no seu cliente que ele prefira a sua empresa, mesmo que você tenha um valor mais alto que a sua concorrência? Olá pessoal, transportadores escolar do Brasil, Andrigo Barpe da Modo Certo Escolar. Eu tô aqui para falar sobre um assunto que pode ser interessante para você. É uma das reclamações, das queixas da maioria dos transportadores, que é sobre fazer com que o cliente, com que as pessoas em geral entendam o valor do transporte escolar. Muitos precisariam trabalhar com valores mais altos para poder manter os custos e o negócio sustentável, mas a reclamação é que na região alguns transportadores, a concorrência trabalha com valores mais baixos e eles não veem uma possibilidade de trabalhar com valor maior acima, fazendo com que as pessoas ainda assim prefiram o seu transporte, enfim, com medo de perder clientes aí para a concorrência. Hoje o assunto é sobre esse tema, como é que você pode fazer para criar consciência no seu cliente e ainda assim que ele prefira o seu trabalho, o seu serviço, o seu negócio, a sua empresa, mesmo que você tenha um valor mais alto que a sua concorrência. Eu vou começar falando sobre algumas técnicas de vendas, que ela é bem específica para a área de vendas, e isso serve para vários negócios e muito bem se adapta no nosso ramo também. Quando a gente fala em venda, o transportador, muitos transportadores acabam imaginando, na verdade, que não é comigo, venda não existe no meu negócio, mas a venda existe sim. A empresa que não vende, que não consegue vender, ela vai falir. E não é só um produto que se vende, é uma prestação de serviço também, ela precisa ser vendida. Na verdade, a venda a gente trabalha todos os dias em diversas situações na vida da gente, não só no seu negócio, quando você tem que oferecer o seu serviço, ofertar o seu serviço, mas também quando você precisa vender uma ideia para sua esposa, para o seu filho. Você, na verdade, está sempre vendendo algo, ou vendendo o seu produto, o seu serviço, ou você está vendendo uma ideia, vendendo você mesmo para as pessoas, que você é uma pessoa confiável. Então o processo de venda, ele faz parte sim da vida da gente. Como é que a gente vai começar tratando esse problema, que ele realmente existe em muitas situações, muitas localidades? As pessoas temem que os clientes acabem não entendendo o porquê que o valor dela é mais alto, porquê que ela está cobrando um valor de mensalidade mais alto, e assim muitos transportadores, um esperando pelo outro, acabam passando a linha, o nível para baixo do que deveria ser os valores da mensalidade, tornando quase insustentável muitas vezes manter aí a sua empresa, o seu negócio funcionando. Na verdade, quando você está oferecendo um serviço, um produto ou um serviço que o cliente facilmente encontra esse mesmo produto e esse mesmo serviço similar, sem grandes alterações, isso se torna um commodity. É como se você fosse comprar um pneu hoje, para sua van, e aí não interessa muito se a loja lá tá bem pintada ou se o atendente está de uniforme ou não. O pneu que você comprar, se você pagar ele mais barato em outra loja, ele vai ser exatamente o mesmo, não muda. Então, quando a pessoa, ou enfim, uma empresa consegue mudar essa visão para o cliente, de que ele não está apenas comprando um commodity, que é algo que simplesmente, se ele comprar aqui ou ali, é a mesma coisa para ele, e que ele tem algo a mais para comprar, que ele vai ganhar algo a mais se ele fechar o negócio com você, você acaba mudando essa situação, e você vai começar a criar consciência no seu cliente do porquê
o valor que ele está pagando é um pouco mais alto do que no seu concorrente. Toda vez que uma pessoa, que um cliente, uma pessoa, ela tem uma necessidade, né? E na verdade no transporte escolar tem esse benefício, porque em muitas situações, a pessoa que vai vender um produto ou um serviço, ela tem ainda que criar a consciência na pessoa que vai comprar, no cliente, de que essa pessoa precisa do produto. No transporte escolar não é necessário que se faça isso, porque o cliente que necessita, que precisa do transporte escolar, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, ela já sabe que ela precisa. Ela já sabe que ela precisa de um transporte escolar. Diferentemente de eu vender, por exemplo, um plano de saúde, onde muitas vezes a pessoa não está interessada, ou ela nunca teve, enfim, ela não vai querer, mas aí eu preciso criar consciência nessa pessoa de que um plano de saúde é um benefício que pode proteger a saúde dela, da família dela, e que o custo pode ser muito mais alto se ela não tiver um plano de saúde, necessitar fazer um procedimento. Então, se precisa criar uma consciência antes nas pessoas de que é necessário, para depois ainda ela conhecer os produtos disponíveis e fazer a escolha entre os melhores. No transporte escolar, quando as pessoas vão em busca de um transporte, é porque elas já precisam, elas já têm a consciência da necessidade que elas têm de adquirir esse serviço. Então a venda, na verdade, o funil de venda para o cliente, ele tem algumas etapas. A primeira delas é criar consciência no cliente de que ele precisa daquele produto que você tem. O segundo passo é criar um problema para esse seu cliente resolver. Ele tem um problema porque ele precisa escolher um serviço ou um produto que ele não tem, ele não sabe os detalhes desse produto e desse serviço. Então, se a empresa, se o vendedor criar esse problema para o cliente, eu vou te dar um exemplo de como criar esse problema para o cliente, né? Dizendo para ele que existem, por exemplo, muitas empresas de transporte escolar, mas existem também muitas empresas clandestinas que trabalham irregulares. Ele já criou um problema. Opa, peraí, tem empresas que trabalham irregular, como é que funciona esse negócio aí? Então são alguns passos, algumas etapas que o cliente precisa cumprir para ele decidir pela compra. Um deles é ter a consciência de que ele precisa daquilo. A outra é a escolha, né? Ele precisa fazer uma escolha e ele tem algumas coisas que ele precisa resolver e saber, descobrir antes de saber com qual empresa ou qual produto ele vai fechar o negócio. Isso quer dizer que ele precisa uma série de informações, que essas informações você pode dar para ele. Ele precisa saber como é que funciona, como é que pega em casa, como é que larga na escola, como é que é feita a rota é muito longa, o motorista precisa andar rápido, né? Os alunos vão de cinto. Isso são problemas que ele tem, que ele precisa entender esse processo para depois seguir na etapa do fechamento da compra, né? A próxima etapa, né, que é a terceira, é ele saber que você tem essas coisas que ele precisa, que a sua empresa, que o seu negócio realmente entrega tudo aquilo que ele está precisando, para depois, na última etapa, então, ele já sabe que ele tem um problema, que ele precisa, né? Ele já tem consciência que ele precisa, ele sabe quais são os cuidados que ele tem que ter, ele já sabe que a sua empresa tem esses cuidados, e a última etapa, então, é a venda mesmo, propriamente dita, que aí você vai dizer, olha, você precisa disso, né, de um transporte seguro, de um transporte que o aluno vá de cinto, que ande dentro das normas, que esteja regularizado, que tenha monitor escolar, né? A minha empresa tem isso tudo, né? Tudo isso
que você precisa. E aí tem outras técnicas para você abordar o cliente, enfim, que você vai levar ele a responder realmente, a entender realmente, é você que eu preciso, é isso que eu preciso, você tem tudo isso que eu vou precisar, então é contigo mesmo que eu vou fechar a minha venda. Em qual etapa pode se trabalhar a consciência do cliente nessa questão do preço? Quando o cliente sabe que ele precisa do transporte escolar, para ele nesse momento é uma commodity. Qualquer transportador que ele pegar vai ser a mesma coisa, vai levar e vai trazer o filho dele para a escola. Quando ele começa a receber informações de que existem grandes diferenças entre um trabalho e outro, passa a não ser mais um commodity e passa a se tornar um diferencial, algo que ele vai precisar entender mais a fundo para poder ter a tomada de decisão. Nesse caso, os transportadores precisam fazer o quê? Informar, comunicar as pessoas dos cuidados e do que elas precisam ter ao contratar um transporte escolar. Aí vem aquela questão, né? Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou mudar a consciência das pessoas que eu nem sei quem são, que vão talvez me ligar no início do ano lá para pedir um transporte escolar, e elas não vão estar muito interessadas se existe isso, se não existe, como é que tá, eles vão querer pegar o primeiro que atenda eles lá e tudo certo. Tudo tem um início, um começo, e às vezes os passos eles precisam ser dados lentamente, um de cada vez. Hoje pode-se usar muito as redes sociais para criar consciência. Muitas empresas, muitos negócios fazem isso, que é divulgar nas suas redes sociais como é que funciona o trabalho, o que é importante, quais são os riscos em contratar uma empresa que não faz o que você faz. Ao longo do tempo, as pessoas vão criando consciência com o seu produto, criando consciência com o perfil do serviço que você presta, que você oferece. E agora imaginamos num macro, né, no mercado maior, em uma cidade, por exemplo, onde muitos transportadores acabam tomando essa ação, mais pessoas acabam tomando consciência de que o transporte escolar é algo que precisa ser cuidado, levado a sério na hora de dar escolha, e essa informação acaba criando valor para o próprio transportador, para todos os transportadores, para aquele serviço. Essa é uma forma para elevar o nível de consciência dos clientes, né? Outra forma que você pode usar, e aí ela pode ser, enfim, direcionado para o seu negócio, né, com foco no seu negócio, é você fazer isso mesmo, oferecer essas informações para o seu cliente no 1 a 1. Mas às vezes parece difícil. Eu vou oferecer para o meu cliente tantas informações que ele precisa saber para ele poder entender o valor do meu trabalho. Essa é uma coisa que precisa ser feita, e ela pode ser feita de uma forma muito simples e fácil. Se você tiver um material pronto que você possa mandar para esse cliente, ou pelo WhatsApp, ou através de um material gráfico, que explique essas questões, né? Que explique para o seu cliente o porquê, o que é que ele precisa ter de cuidado na hora de contratar o seu transporte. O cliente que vai contratar o transporte escolar, ele precisa cuidar se a van está regularizada na Secretaria de Transporte, ou enfim, no município, se ela possui a faixa escolar, se ela possui cintos de segurança para todos os alunos, né? Se ela dispõe de um monitor, se o motorista ele tem a habilitação e os cursos apropriados para exercer a função. Então começa
se você falar isso para o cliente numa apresentação, ele vai começar a prestar mais atenção. Opa, tem isso? Ah, eu nem sabia que isso precisava ter para eu contratar um transporte para o meu filho. E depois você vai fazer a sua oferta. Olha, nós temos veículos cadastrados, nossa manutenção dos veículos é levada a sério, a gente faz todas as revisões, mantém tudo em dia, é feito 2 vistorias por ano para poder manter o veículo e oferecer segurança ao aluno. Né? Nós temos um monitor que acompanha os alunos durante a rota, na entrada e saída das escolas. A porta da van do nosso transporte ela é automática, né, facilitando a segurança do aluno, né, e a tranquilidade do motorista para trabalhar, para atuar. Então é uma série de coisas que você pode ir listando, que você consiga enxergar na sua empresa, no seu negócio, quais são os benefícios que você tem, e você vai passar para o seu cliente. Então, se ele entendeu que ele precisa, se ele sabe que tem algumas coisas que ele precisa cuidar e que você oferece isso que ele está procurando, que ele está precisando, a próxima etapa é você fazer com que ele mesmo responda. O que eu te passei agora faz sentido para você? É o que você procurava? É o que você esperava? Essas respostas positivas, elas acabam, sim, fazendo o cliente sair da própria boca do cliente, sim. É isso que eu precisava. É o seu negócio, o seu transporte que eu precisava. Se você conseguir, através dessas etapas, extrair um sim do seu cliente, eu tenho absoluta certeza de que alguma diferença no valor não vai ser o que ele vai impedir ele de fechar negócio com você, mesmo que o outro lá faça um pouco mais barato, um preço mais atrativo. A questão do valor é uma questão de percepção. Né? Na verdade, se a gente parar para pensar, marcas, né, como Rolex, ele é um relógio. Caramba, é um relógio, igual como muitos outros. Tem tecnologia, sim, tem uma série de coisas que o relógio Rolex realmente ele tem uma qualidade absurdamente melhor do que alguns outros relógios, mas a finalidade, a funcionalidade do Rolex e do relógio que você vai comprar no camelô e vai te durar, sei lá, 1 ano, 2, é exatamente a mesma. Convenhamos, o Rolex é uma marca que vende. Não, né, eles vendem a marca, não estão vendendo um relógio, não estão vendendo a funcionalidade de olhar a hora. A funcionalidade de ver a hora você vê com o relógio do camelô. Eles estão te vendendo uma marca. Por isso a Rolex é um relógio tão caro. Então quando você consegue trabalhar essas questões com o cliente, fica cada vez mais fácil você ofertar o seu serviço a um valor mais alto, sem que a concorrência, sem que o valor do concorrente abaixo da tabela, enfim, abaixo dos padrões, interfira no seu negócio. Então, tá aí a importância de oferecer informações para o seu cliente. O valor, ele acaba agregando através das informações que você oferece, que você passa para o seu cliente. É a mesma situação se você for comprar, então, né, um pneu, a gente sabe que ele é o mesmo, exatamente o mesmo. Então você comprando na loja A, na loja B o mesmo pneu, ele tende a ser o mesmo produto. Mas vamos mudar um pouquinho e vamos pensar, dar um outro exemplo. Se eu for comprar uma camiseta em uma loja, na loja A e na loja B. O vendedor da loja A, ele só me passou que o valor dessa camiseta custa R$120. O valor da loja B, o vendedor da loja B, ele me disse que esta camiseta, ela é feita de um material que ela tem alta durabilidade, que após diversas lavagens, ela vai continuar com a sua integridade na cor, que ela vai permanecer a modelagem após várias lavagens, e que essa camiseta ela tem um tecido antitranspirante. Então ela me passou algumas informações que estão agregando valor. Então
Quando a pessoa tem informações, o preço não é um fator de decisão. Quando não se tem essas informações, apenas o preço acaba sendo o fator de decisão entre A ou B. Então, essa é a minha dica de hoje. Agregue valor no seu negócio, no seu transporte escolar, fornecendo informações para o seu cliente, para que ele possa decidir que o seu transporte é o melhor, que vale a pena ele pagar mais caro para você do que para o seu concorrente. Se gostou do vídeo, pessoal, dá um like, curte aí, se inscreve no nosso canal, porque a gente possa continuar trabalhando e fazendo material agregando valor para o transportador escolar. E te espero no próximo vídeo.